Boa noite, amigos. Como é que vocês estão? Tudo em paz por aí? Olha só, vamos dar aí uns 3 minutinhos, 4 minutinhos para o pessoal chegar e aí a gente vai começar essa live que tá incrível. Eu tenho certeza que tudo que a gente for falar hoje vai assim de encontro à sua vida, à sua felicidade, que é algo extremamente importante, que na verdade, direto ou indiretamente, em algum grau, todos nós buscamos a felicidade, não é mesmo? Olha só, eu quero falar algumas coisas que são importantes. Não se preocupe durante essa live de repente estar fazendo pergunta, porque ao final eu vou abrir para que todo mundo faça perguntas, para tirar dúvidas, enfim, talvez dando tempo a gente vai fazer enquetes também nesse caminho, ok? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, por que razão eu estou fazendo essa live? Se você me conhece, sabe que a gente faz palestras, treinamentos, e qual é a grande razão dessa live? Porque eu tenho estudado muito sobre esse tema, que é um tema que é extremamente apaixonante, é muito complexo, é muito profundo, chamado felicidade, que é algo que quando a gente fala as pessoas não entendem exatamente, ela avalia como ou é ou não é feliz, mas não entende quais são as bases, as raízes, né, que geram a felicidade. E esse é um estudo incrível que está sendo feito desde 1998 para cá. Na verdade, ele já é centenário, mas se aprofundou muito de 1998 para cá. Só para você ter uma dimensão, de 1970 até 1998, existia 25 vezes mais artigos sobre depressão do que sobre felicidade. E onde isso começou? O que iniciou esse estudo? Tem um cientista que é vivo, chamado Mark Seligman, que ele é psicólogo, né? E ele identificou ele olhou para as 3 missões da psicologia, que a primeira é tratar das doenças mentais do ser humano, a segunda é despertar e promover a felicidade das pessoas, e a terceira é fazer com que as pessoas descubram e utilizem as suas forças e virtudes. Só que em virtude das guerras, a psicologia focou muito em trabalhar e curar as doenças mentais. O que são as doenças mentais? Por exemplo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Por conta dos soldados irem para a guerra, eles estavam vindo com todas essas doenças, estresse, enfim, paranoias. E aí a psicologia focou em estudar muito isso. E de 1998 para cá eles identificaram o seguinte, que acabar com a infelicidade ou trabalhar a infelicidade para reduzir a infelicidade do ser humano não necessariamente faz com que ele seja mais feliz. Por quê? Porque os circuitos cerebrais que trabalham, que trabalham e geram o prazer, não são os mesmos circuitos que despertam a dor. E, inclusive, é possível você ter os 2 circuitos trabalhando ao mesmo tempo. Por exemplo, se você conhece alguém que já viveu, que morou em muito tempo em uma cidade, mas precisou mudar, seja para estudar, trabalho, ao mesmo tempo que ele ficou feliz por essa mudança, ele também ficou triste por deixar as pessoas. É aquele negócio, às vezes fala, não, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo eu tô triste. Porque são os 2 circuitos trabalhando. Ok? Então olha só, dado esse tempo, essa explanação, a gente já vai começar a live, ok? Então vamos lá. O que é a felicidade, né? A felicidade, para a ciência e para nós, quando a gente fala de felicidade, é algo que não tem muita forma, que a gente chama de abstrato. Então, como a ciência ela é exata, ela precisa definir isso. Então, ela definiu inicialmente que existe 2 tipos, tá? 2 tipos de felicidade. Ela define a felicidade também como bem-estar. Para a ciência, toda vez que eu disser bem-estar, entenda como felicidade, porque é assim que a ciência trata a felicidade. Então, assim, o que é a felicidade?
A felicidade ela tem, o primeiro ponto é conhecida como bem-estar objetivo. O que é o bem-estar objetivo? Imagina aí, se eu perguntasse para você, se você pudesse criar um ambiente ideal, um mundo ideal para que todas as pessoas fossem felizes, o que você diria que é importante para todas as pessoas serem felizes? Provavelmente você diria, olha, ter um bom emprego, ter saúde, ter segurança e várias outras coisas, ter bons relacionamentos, enfim, você poderia acrescentar várias coisas. E tudo isso que a gente disse é chamado de bem-estar objetivo. O que é o bem-estar objetivo? É algo que dá para ser medido. Então, por exemplo, o próprio IBGE, ele mede essas coisas, o nível de desemprego, a qualidade da saúde, da educação de um país. Então, isso pode ser medido, isso influencia diretamente no nível de felicidade das pessoas. Agora também tem o que é chamado bem-estar subjetivo. E o que é o bem-estar subjetivo? É aquilo que não tem como medir. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, você é feliz? Se você disser sim ou não, independente da resposta, existe uma avaliação que é totalmente individual sua. Baseado o quê? Em tudo que você viveu, nas experiências que você teve até agora. Então, essa é uma autoavaliação, uma avaliação que é sua e que não necessariamente pode ser aplicada a outras pessoas. Então, quando alguém define se ela é ou não é feliz, ela está avaliando a própria vida e isso é algo extremamente individual. Então, vamos lá. Considerando que a felicidade é chamada de bem-estar, os cientistas, eles buscaram entender quais são essas raízes, quantas raízes existem da felicidade, tá? Então, a primeira raiz que eles identificaram é o bem-estar profissional, tá? E aí esse bem-estar profissional e os demais que a gente vai falar, eles foram identificados também por um estudo da Gallup, que é uma das organizações mais conceituadas no mundo quando se fala de avaliação de emoções, sentimentos e comportamentos nas organizações, enfim. E aí esse estudo da Gallup, ela fez um estudo em 150 países, o que nos dá uma dimensão de 98% da população mundial, tá? E aí ela pesquisou essas cinco raízes que a gente vai falar que a ciência descobriu. A primeira dela é o bem-estar profissional. O que é o bem-estar profissional? É você amar aquilo que você faz, que não necessariamente é remunerado. Você pode amar o que você faz, de repente uma dona de casa fala assim, eu nasci para isso, eu sinto que eu nasci para cuidar da minha família. Então ela entra como dentro do bem-estar profissional, ok? Então é ter amor por aquilo que você faz. O segundo é o bem-estar social, que está ligado aos seus relacionamentos. O quanto você é feliz no meio em que você vive. Tanto o relacionamento conjugal, né, que é o relacionamento amoroso, quanto também o relacionamento com as pessoas ao seu redor. Amigos, famílias, relacionamento profissional. Qual é o seu nível de satisfação? O terceiro é o bem-estar financeiro. E o bem-estar financeiro não está ligado ao quanto você ganha, mas está ligado ao quanto você se sente seguro, que é a sua capacidade de administrar aquilo que você ganha, que é, no final das contas, gastar menos do que ganha, ter uma poupança, ter um investimento, né, que te gera segurança caso algo dê errado. Então, quando a pessoa tem esse sentimento de segurança financeira, que não está ligado diretamente ao valor que ela ganha, quantidade de dinheiro que ela ganha, mas sim a capacidade de administrar esse dinheiro, ela se sente feliz financeiramente. O quarto é o bem-estar físico. O que é o bem-estar físico? É a sua capacidade de cuidar do seu corpo, da sua alimentação, através de exercício físico também, e principalmente considerar o seu nível de energia ao final do dia. Então responda para você mesmo aí. Ao terminar a sua jornada de trabalho, como você se sente? Você se sente com um pique ainda, com energia? Ou cada vez mais você está sentindo ter menos energia? Então, se você estiver sentindo menos energia, significa que o seu pilar, essa raiz da felicidade física, do bem-estar físico, está comprometida, está sendo afetada. E por último, e não menos importante, é o bem-estar comunitário. O que é o bem-estar comunitário? É
é o bem-estar que você tem com a comunidade, é o seu nível e o seu grau de responsabilidade com as pessoas que têm menos que você, que precisam de ajuda, e também com o seu bairro, às vezes de fazer a coleta, fazer desde a coleta seletiva do lixo dentro da sua casa. E isso é o bem-estar comunitário, inclusive ajudar aqueles que necessitam. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Explicado essas 5 raízes, você é feliz? Você é capaz de dizer se você é feliz em pelo menos uma delas? E aí eu te pergunto, você é feliz em pelo menos 2 delas? Em 3 delas? E o quanto você é feliz? Será que você é feliz? Você consegue avaliando, olhando para esses 4 pontos, identificar que você realmente, verdadeiramente é feliz em 4? Ou você é feliz exatamente nas 5? E essa pergunta que eu estou fazendo para você, a Gallup fez para esses entrevistados desses 150 países. E olha que interessante. Quando foi perguntado quanto dessas pessoas eram felizes em pelo menos em um desses itens, uma dessas raízes, 66% disseram ser feliz em pelo menos uma. Só que aí perguntado qual de vocês é feliz nos 5, aí que é incrível. Apenas 7% das pessoas disseram ser extremamente felizes nesses 5 pontos. Então, olha só como o mundo ele está infeliz hoje. Perceba que, inclusive, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2030, a depressão vai ser a doença mais dominante no mundo. Então, as pessoas elas estão correndo. Você perguntar para as pessoas, como você está? Ela fala, na luta, na correria. Mas elas nem sabem a direção que elas estão tomando. Elas não estão cultivando essas raízes. Ou, às vezes, cultiva muito uma e esquece das outras 4. E essa árvore chamada felicidade depende dessas 5 raízes. E hoje nós vamos falar do tema vencedor, que é a felicidade, o bem-estar profissional. Eu vou só arrumar aqui a câmera para diminuir um pouquinho para você conseguir enxergar mais. Vou diminuir minha imagem aqui rapidinho. Colocar aqui no canto. Perfeito. Então vamos lá. O bem-estar profissional é o primeiro que a gente vai falar. O que é o bem-estar profissional? Quando a gente fala de bem-estar profissional, automaticamente ou diretamente está ligado a essa palavra que com certeza você já ouviu, ou até mesmo foi cobrado ou se cobrou, que é engajamento. Mas vamos entender, então perceba o seguinte, que a gente está falando de uma raiz, que é a raiz da felicidade, de uma árvore, que é a árvore da felicidade, certo? E essa árvore, ela vai tendo as 5 raízes que a gente falou, e cada uma dessas raízes vão desmembrando, ramificando outras raízes. Então a gente falou das 5 raízes e estamos falando de uma das raízes que é a raiz do bem-estar profissional. Dentro desse bem-estar profissional já ramifica para falar de engajamento. E para falar de engajamento, nós vamos ver que ele também vai ramificar. Isso vai aprofundando. Mas antes da gente falar dessas ramificações do engajamento, vamos entender o que é especificamente o engajamento. Então, primeira coisa, o que é o engajamento? O engajamento é o ato de participar voluntariamente de algo, que é fazer algo por interesse, por vontade própria, sabendo o que quer fazer e não por obrigação ou porque alguém mandou, que é o que a gente chama de uma motivação extrínseca, uma motivação fora de você, algo que te direciona, mas é algo pelo contrário, que vem de dentro para fora, que é o chamado motivação intrínseca. E a raiz da palavra engajamento vem do francês engorger. O que significa? Essa derivação, a etimologia, a raiz da palavra, significa dar em garantia. Então perceba o seguinte, que engajamento é algo que você dá em garantia. Perceba que se você vai fazer um financiamento e tem que dar em garantia, por exemplo, a sua casa, você só dá em garantia aquilo que você tem certeza que vai conseguir superar, dar conta. Então engajamento é você assumir um compromisso na certeza de que você vai dar conta de chegar até o final e sempre se superando, ok? Bom, falado isso,
o engajamento ele tem 3 ramificações, são 3 fatores que são extremamente importantes e indispensáveis para o engajamento. O primeiro deles é ter prazer naquilo que você faz. É amar, é saber que aquilo que você faz, você acorda bem todos os dias para fazer e decide fazer. Não por necessidade, mas por decisão. O segundo é ter emoções e pensamentos positivos frequentemente, recorrentemente. Não é ter uma emoção positiva ou pensamento positivo isolado ou ter uma grande emoção. Por exemplo, tem gente que às vezes trabalha o ano todo projetando o seguinte, falando, nossa, o meu trabalho é muito chato, é muito ruim, eu não gosto do que eu faço, mas no final do ano eu vou viajar e isso vai ser bacana. Então ela acredita que uma overdose de bons momentos é o suficiente para o ano todo. Eu digo que é mais ou menos igual você estar com muita fome e ir num restaurante, numa churrascaria e comer à vontade, mas aí comer muito mais do que você suporta. Por mais que você coma, passado ali um dia no máximo, você já está sentindo fome de novo. Então não é a quantidade de emoções positivas, a overdose, mas a recorrência dessas emoções positivas que vai fazer com que você verdadeiramente seja uma pessoa otimista e tenha pensamentos positivos focados sempre na solução. E a terceira são as forças e virtudes, tá? E talentos que a ciência identifica que todo ser humano tem, baseado num estudo científico muito profundo, desde lá dos homens das cavernas até tribos indígenas, vikings, enfim, nações, e eles buscaram saber quais são os valores que movem essas nações. E eles identificaram, os cientistas identificaram que existem em comuns, mesmo essas nações, essas tribos, esses povos não se conhecendo, eles tinham valores em comuns. Então eles identificaram 6 virtudes que são incomuns em todos os povos. E cada virtude se ramifica e viram 24 forças, ok? Então perceba que tudo isso está se aprofundando. E nós vamos falar especificamente desses 3 pontos, ok? Então o primeiro que é ter prazer no que faz. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você tem prazer? Você gosta do que você faz? Essa pergunta também foi feita pelos cientistas, pela Gallup mais especificamente. E apenas 20% dos entrevistados disseram amar aquilo que faz. E olha só, mais de 2/3 dos profissionais hoje atuantes no mercado, eles estão tão desmotivados, eles gostam tão pouco do que faz, que o que move o sentimento deles é esperar que o dia termine. O desejo deles é que o dia termine. E a emoção dele, nós vamos ver um gráfico depois, mais para frente, do que isso representa para a saúde, para a felicidade dele. Olha outra coisa que eles descobriram, que pessoas desengajadas têm 2 vezes mais chances de ter depressão. O que é o desengajamento? Você começa a não ser engajado. O que é não ser engajado? É simplesmente fazer aquilo que você é pago para fazer. Se você só faz aquilo que você é pago para fazer, você já tem sinais de que não está engajado. E o que é ativamente desengajado? É aquela pessoa que já não gosta do que faz e não faz nem aquilo que é pago para fazer. E só reclama da empresa, das pessoas que trabalham com ela, enfim, tudo ela reclama. Então essa pessoa tem 2 vezes mais chance de ter depressão. Ao contrário das pessoas desengajadas, as pessoas engajadas têm 2 vezes mais chances de serem prósperas em todas as áreas da vida, ou seja, naquelas 5 raízes que a gente falou. E isso é muito profundo e importante. E por que a felicidade, o bem-estar profissional, ele é tão influente, capaz de melhorar todas as áreas da vida? Porque para a ciência, o bem-estar profissional, ele é o mais essencial das 5 raízes. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente faz todos os dias molda a nossa identidade, molda o nosso caráter. Então, sem o bem-estar profissional, todas as demais áreas, de acordo com os cientistas, estarão comprometidas. E aí responda para você mesmo, mais uma vez, você realmente é feliz no que você faz? Se avalie aí, de 0 a 10, o quanto você é feliz naquilo que você faz hoje. Se você tivesse a possibilidade
de escolher qualquer emprego, qualquer trabalho, qualquer profissão no mundo, você escolheria a que você está exercendo atualmente? De acordo com as suas respostas, você já começa a perceber e avaliar o seu nível de satisfação e o seu bem-estar profissional. Seguindo em pesquisas, que é muito importante, porque quando a gente fala de ciência, todo estudo, toda teoria, para ela se tornar uma evidência, uma ciência, é necessário fazer experimentos, avaliações em diversas realidades, situações e pessoas diferentes. Então, quando a gente fala de ciência, é muito importante mostrar essas evidências. E tudo que eu estou trazendo para vocês é falar das evidências científicas, estudos e comprovações. E tem esse estudo também, que foi publicado no Jornal Econômico Americano, que foi um estudo com mais de 130 mil pessoas por 40 anos, gente. 40 anos estudando sobre o quanto o bem-estar profissional influencia diretamente na felicidade. E olha o que eles identificaram, que uma pessoa que perde o seu trabalho, perde o emprego, e ela fica desempregada ali por aproximadamente até 2 anos, ela vai levar 5 anos, pelo menos, para se recuperar emocionalmente da perda do trabalho. Então, alguém que perde o trabalho, perde o emprego e fica 2 anos desempregado, ela vai levar pelo menos 5 anos para recuperar toda a emoção dela em relação a isso, para ela se sentir feliz novamente. Mas aí a gente pensa assim, tá bom, mas o que representa esses 5 anos? Então vamos fazer uma comparação que a ciência fez. Alguém que perde o emprego leva 5 anos. Agora, alguém que perde uma pessoa importante, como por exemplo o cônjuge, o marido, a esposa, ele vai levar no máximo 2 anos para recuperar o bem-estar, ou seja, se sentir feliz novamente. Então, em resumo, perder o trabalho gera mais dor e sofrimento do que a morte do seu marido ou da sua esposa, de acordo com a ciência. Então, é como se, quando o seu marido ou esposa disser para você, olha, você está trabalhando demais, fala o seguinte, se eu perder o meu emprego, eu vou sofrer muito mais se eu perder você. Então deixa eu trabalhar. Não, tô falando sério, isso é brincadeira. Presta atenção, porque tem muita gente que trabalha 12, 14, 16 horas e fala assim, não, mas eu amo o que eu faço e é por isso que eu faço muito. E aí os cientistas também estudaram isso e identificaram que quem trabalha mais de 60 horas por semana tem o seu bem-estar comprometido, afetado negativamente. Mesmo que você ame o que você faz. Então, se você trabalhar mais de 60 horas por semana, isso vai afetar a sua felicidade como um todo. E aqui eu quero mostrar para vocês um gráfico de um monitoramento em que a Gallup fez com pessoas profissionais do mercado de trabalho. E aí, o que ela fez? Ela instalou dispositivos portáteis nessa pessoa para monitorar o batimento cardíaco nessas pessoas e também, durante o dia, ela pegava amostras de saliva para fazer a avaliação de cortisol, do nível de cortisol. O que é o cortisol? Cortisol é o hormônio do estresse. E aí, ela ficou durante muito tempo, tanto durante o expediente de trabalho, quanto durante a noite e o final de semana dessas pessoas. E elas identificaram o seguinte, esse gráfico mostra, olha, o gráfico olhando de frente para a tela do seu lado esquerdo é o gráfico de pessoas que não são engajadas, ou seja, que não gostam do que faz. Se você anotar aí, eu fiz 3 círculos nesses pontos desses gráficos. O primeiro, que é o gráfico da pessoa que não é engajada, que não gosta do que faz, se você perceber, ele já inicia para baixo. O que isso significa? A pessoa, quando ela acorda, ela já entra sofrendo, falando tipo assim, droga, hoje eu tenho que trabalhar. Nossa, droga, é mais um dia de trabalho. Ah, não acredito. E aí ele começa a aumentar em que momento? Quando ela percebe que está chegando próximo do horário de almoço. E esse nível de prazer e satisfação dela aumenta no horário de almoço. Mas acabando o tempo dela de almoço, você pode ver que cai de novo. E quando ele começa a aumentar? Quando ele vai chegando no meio da tarde, no meio do expediente, para o próximo do fim. Só que nesse momento cai novamente, porque ele fala, não, falta ainda 2 horas, 1 hora. E no final do dia, quando ele termina
a carga horária de trabalho, é o pico máximo de felicidade que ele tem. Então ele é mais feliz quando termina o dia dele do que quando começa o dia dele. E agora vamos olhar o segundo gráfico, que é esse que está à sua direita, olhando de frente para a tela. Perceba que já o início de uma pessoa que tem prazer naquilo que faz, ele já começa em crescente. Então, por quê? Porque ele tem prazer em fazer o que ele tem para fazer profissionalmente. E o pico dele é durante a manhã. E no horário de almoço, perceba que o nível de felicidade dele diminuiu. Por quê? Porque ele entende que ele tem uma missão, um propósito naquilo que ele faz. Que ele ajuda outras pessoas, outras empresas, enfim, ele ajuda pessoas e empresas com o que ele faz. Então ele entende que é muito maior do que ele, a profissão dele, porque abençoa e ajuda muito mais pessoas. E aí durante o final do dia, se você for acompanhando, só vai aumentando o nível de felicidade dele, porque é o tempo que ele está fazendo. E cai o nível de felicidade dele quando termina o trabalho. Olha como é exatamente o oposto da pessoa que não gosta do que faz, comparado à pessoa que gosta daquilo que ela faz. E se você notar, nesses dois gráficos, o ponto mais alto de felicidade da pessoa que não gosta do que faz é exatamente o ponto mais baixo da pessoa, do nível de felicidade da pessoa que gosta do que faz. Ou seja, então a pessoa que não gosta do que faz, o nível mais alto dela é o nível mais baixo de felicidade da pessoa que ama aquilo que faz. E essa pessoa que ama o que faz depois só aumenta o nível de felicidade dela. Isso é incrível, gente. É muito importante a gente gostar daquilo que faz. E aí eu falei para vocês, olha, o assunto é polêmico, né? Vou trazer isso aos olhos da ciência, mas a gente também vai falar isso na visão à luz da Bíblia. E vamos ver o que a Bíblia fala. Primeiro é importante falar que o texto que eu peguei foi escrito por Salomão, né? Alguns eruditos acreditam que foi Salomão que escreveu o livro de Eclesiastes. E Salomão é o homem mais rico e mais sábio que já viveu na terra. Então, de que se tem registro. E olha o que ele diz, olha, eu consegui tudo o que desejei. Não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho. E essa era a minha recompensa. Então, olha só o que ele diz. Eu era tão feliz no que eu fazia, que isso me trouxe resultado. E aí eu consegui ter tudo o que eu desejei e não me neguei de comprar as coisas ou de ter os prazeres que eu queria. Agora, será que então trabalhar demais, lembra que a gente falou agora há pouco sobre pessoas que às vezes amam o que fazem, mas trabalham mais de 60 horas e isso é prejudicial? Se a gente notar, o mesmo Salomão falou sobre isso. Ele disse o seguinte, olha, ele escreveu, havia um homem totalmente solitário e que não tinha filhos e nem irmãos e trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Então perceba o seguinte, ele está dizendo, não é de alguém que trabalhava muito porque precisava pagar a conta. Não, ele está dizendo de alguém que era muito rico. E aí ele continua, sequer essa pessoa que trabalhava demais, não tendo família e trabalhava demais, sequer ela se perguntava, para que eu estou trabalhando tanto? E por que razão eu deixo de me divertir? Isso, aí Salomão conclui, isso também é um absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Ou seja, se você trabalhar demais e por mais que você ganhe dinheiro, por mais que você tenha prazer no que você faz, se você fizer demais, isso vai te custar caro. Porque no final, a conclusão de Salomão no livro de Eclesiastes, que o grande objetivo é indagar a razão da vida, ele conclui dizendo que tudo é vaidade. Então, ou seja, tudo na vida é vaidade. Então, cuidado para você não trabalhar excessivamente e isso comprometer os seus relacionamentos, o seu bem-estar físico, o bem-estar comunitário e o financeiro, que são as demais raízes. O segundo ponto que a gente falou da ramificação do engajamento são as emoções positivas. E o que são emoções positivas? É o prazer, o orgulho, a confiança, a esperança e o otimismo. E pegando especificamente esse último, que é o otimismo, eu quero falar para vocês de um experimento que foi feito também por alguns cientistas. Eles procuraram duas empresas, duas seguradoras que tinham o costume e a cultura de só contratar profissionais capacitados, que tinham conhecimento da área.
E aí eles disseram o seguinte, olha, vamos contratar agora profissionais, focar em contratar profissionais otimistas e que não necessariamente são capazes ou têm conhecimento sobre o assunto. E aí eles foram acompanhando o resultado. E olha que interessante, vendedores otimistas, com o passar do tempo, passaram a vender 35% mais do que os vendedores pessimistas. E ao longo prazo de 2 anos, do médio e longo prazo de 2 anos, esses vendedores eles representavam 20% 20% dos vendedores que eram otimistas representavam 80% do resultado, que é o famoso 80-20. E os vendedores pessimistas, eles têm um agravante, que é o seguinte, eles desistem facilmente quando recebe o não. Então, se você é um vendedor e você não gosta do que faz, você recebeu um não, isso te desmotiva. E se houver uma sequência de nãos em várias tentativas de venda, isso acaba com o seu dia, inclusive pode acabar com o seu mês, a produtividade do seu mês. E se isso persistir, se o que você vende é algo mais complexo, que depende de mais argumentação, quebrar objeções, isso pode inclusive causar depressão, ok? E aí os cientistas, entendendo o engajamento, eu falo assim, cara, será que existe uma fórmula capaz de ser aplicada e que se algumas coisas que se identificadas e praticadas melhoram a performance, melhoram o engajamento e consequentemente os resultados? E aí eles identificaram que a performance está ligada em 3 coisas. Primeiro é a atitude, o segundo é o seu nível de motivação, lembrando que motivação é algo interno dentro de você, e o terceiro é o otimismo, ok? E olha só que interessante a fórmula. A fórmula fica assim, ó. Performance é igual a amo. Então, até a fórmula para nós tem a ver com o amor à profissão. O que é o amo? Então, performance é igual a atitude mais motivação mais otimismo. Essa é a fórmula. Grava isso para você e avalie o quanto você tem desses 3 pontos. Porque se você estiver comprometendo um desses 3, a sua performance também vai ser comprometida e com o passar do tempo ela vai reduzindo. E aí eles também, falando de otimismo, procuraram analisar as diferenças entre líderes otimistas e pessimistas. E a grande diferença é que um líder otimista, ele foca sempre no quê? Na solução. Já um líder pessimista está sempre focando nos problemas e sempre dando desculpas, se colocando como vítima ou acusando alguém dos erros da equipe, da situação, o mercado. Cada hora ele dá uma desculpa. E olha só que interessante. Trabalhadores que veem os seus líderes como pessoas que se importam com eles, então liderados que entendem que o seu líder se preocupa com ele, procura saber como ele está, melhorar, ajudar, eles têm um desempenho mais elevado e essas pessoas estão menos vulneráveis a ficar inclusive doentes e até pedir demissão do emprego, só pelo fato do líder se preocupar com o seu liderado. E aí perceba, gente, que liderança não é um cargo, não é uma posição, mas é uma arte, é um privilégio, certo? E como que líderes mais desengajam? O que pode mais desengajar as equipes? E se você é líder, presta atenção nisso. Olha só, um líder que ignora o seu liderado e o liderado percebe que ele não recebe uma atenção, uma dedicação do seu líder, ele tem 40%, isso aumenta em 40% a chance dele se desengajar, dele perder o interesse pelo trabalho, ainda que ele goste do que faz. Agora, se o líder já é hostil, então ele dá atenção, mas ele é uma pessoa mais dura e às vezes até foca nos pontos fracos, isso faz com que a possibilidade dele desengajar aumente 22%. Agora, olha que interessante. Se um líder foca nos pontos positivos, nos pontos fortes do seu liderado, da sua equipe, a chance delas desengajarem é de 1% somente. Olha que fantástico. Então, o quanto é importante você conhecer as pessoas da sua equipe e saber quais são os pontos fortes dessas pessoas. E ter maus líderes, gente, é tão arriscado, não só pelo fato de te desengajar e de você correr risco de pedir demissão, mas inclusive para a sua saúde física.
Olha, você ter maus líderes, líderes hostis ou que focam nos seus pontos fracos, enfim, que não dá atenção, aumenta o risco em 24% de você ter problemas cardíacos graves. Agora, isso aumenta para 39% se você trabalhar com esse líder por pelo menos 4 anos. Então olha o risco que você está correndo. Se você trabalha, seu líder é uma pessoa hostil, que não se importa com você, que não te ajuda, não te dá suporte, você está correndo 39% de mais risco de ter algum problema cardíaco grave. E por fim, é o terceiro ponto, que são as forças, as virtudes e os talentos. A ciência estima que todo ser humano nasce com 7 habilidades, mas a maior parte de todos os seres humanos vai viver por toda a vida e vai utilizar apenas uma. Então, de 7, vai utilizar apenas uma. E o que são as forças? Como eu disse, são 24 forças advindas de 6 virtudes, ok? Então, dentro dessas virtudes, existe coragem, existe inclusive hoje, a ciência fala sobre a transcendência, que é a vida espiritual, é você acreditar em algo, é você ter gratidão, é você ser capaz de contemplar o que é belo, ter o foco no positivo mesmo. E uma pessoa que sabe os seus pontos fortes, ela tem 6 vezes mais chances de se comprometer com o que ela faz. E 3 vezes mais chances de identificar que tem uma qualidade de vida incrível nas demais áreas. Então ela é capaz de avaliar que ela é mais feliz quando ela sabe e aplica aqueles seus pontos fortes no seu dia a dia. E aí não só no trabalho, mas também nos relacionamentos e na vida como um todo. Desculpa. 73% dos profissionais se engajam mais quando eles usam as suas forças e suas virtudes. Quando ele identifica e utiliza, esses profissionais se engajam 73% mais. Agora, quando alguém não sabe as suas forças e virtudes, esse número cai para 9% da probabilidade da pessoa se engajar se ela não sabe no que ela é boa, no que ela nasceu para fazer, que também tem a ver, aí vai ligar diretamente com missão e propósito. Então, qual é a conclusão hoje da ciência? Que as empresas estão seguindo no caminho contrário. Elas estabelecem o que elas querem, que é aquela missão, visão e valores, e aí contrata pessoas e tenta encaixar as pessoas naquela missão, visão e valores dela. Quando, na verdade, o caminho é contrário. Primeiro você identifica o que você quer para sua empresa e busca no mercado pessoas que se equalizam, que se alinham com aquilo que a sua empresa ou teu negócio preza. Porque caso contrário, vai haver desalinhamento de valores e isso vai gerar desengajamento. E aí, para a gente caminhando para o final já, o quanto que uma empresa ganha quando ela investe na inteligência emocional do seu profissional e o quanto ela aumenta a performance, aumenta os resultados. Olha que interessante. Se a empresa tem ali cargos onde precisam de baixa qualificação ou uma qualificação mediana, que ela consegue achar facilmente no mercado, só o fato da pessoa ter inteligência emocional e descobrir suas forças, suas virtudes e ser engajada, ela vai melhorar os resultados dela em 19%. Agora, se a gente estiver falando de um cargo moderado, onde é uma pessoa técnica ou de nível de supervisão, esse número de resultado vai aumentar para 32%. Agora, se a gente falar que é um cargo de alta responsabilidade, onde tem um nível profissional de gerencial, executivo, CEO, então esses níveis mais altos, se as pessoas souberem forças, virtudes e talento, elas vão aumentar os seus resultados em até 48%. E aí fizeram especificamente uma avaliação com vendedores. Então, vendedores que são otimistas, que focam nas suas forças e nas suas virtudes, eles podem variar seus resultados de 48% a 120% mais do que pessoas pessimistas, por exemplo, e que não conhecem suas forças e virtudes. Olha o nível de resultado e a importância que é você se conhecer. Inclusive, tem uma máxima no coach que fala assim, quanto mais você se conhece, mais você se cura, mais você se potencializa.
Então é extremamente importante você buscar esse autoconhecimento. Por que é importante você buscar investir, por exemplo, se você é um empresário e está assistindo, ou se você não é empresário, você é um profissional, e aí às vezes fica esperando que a empresa invista em você, mas olha só, se você tomar essa decisão de investir nos seus funcionários, ou você principalmente investir no teu autoconhecimento, você como profissional vai aumentar a sua capacidade de reter 10% mais clientes do que o que você retém hoje. Você já passa a aumentar a sua produtividade em 18% e aumenta a lucratividade em 30%. E reduz, então olha que interessante, além de aumentar tudo isso, também reduz em 37% o nível de faltas, de afastamento ou de pedido, rotatividade, pedido de demissão na empresa. Por quê? Porque você investiu e a pessoa vai avaliar os seus pontos fortes dela e aplicar isso na sua empresa ou na profissão dela e, consequentemente, só vai trazer coisa boa para a empresa e também para o empresário. Porque o mercado ele está de olho, ele está em busca de profissionais qualificados. E profissionais que têm inteligência emocional, que decidem investir em si, procurar se conhecer, ele se torna um profissional com mais iniciativa, com mais capacidade em lidar com prazos menores, prazos mais curtos, e eles oferecem mais ajuda às pessoas da equipe. Então ele aceita, ele busca ajudar as outras pessoas que o cercam. E aí a gente finaliza aqui e eu quero abrir para vocês para perguntas. Dentro de tudo isso que a gente falou, existe alguma dúvida, algo que você queira perguntar, que queira saber mais? Manda aí. Enquanto você vai mandando a pergunta, eu vou colocar aqui uma enquete para você se avaliar. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui, para você avaliar o seu nível de felicidade. Ó, não tenho a enquete aqui, mas responda aí enquanto você faz a pergunta da sua dúvida, de 0 a 10, o quanto você se sente feliz. Coloca aí para mim, para eu ver. Ó, eu não tô vendo, eu sei que tem o chat e eu não tô conseguindo enxergar o chat aqui, tá? Eu vou abrir aqui pelo manual, pelo Facebook manual aqui, e enquanto isso vocês vão mandando as perguntas que eu vou responder uma a uma, ok? Deixa eu só abrir aqui para encontrar a live. E aí eu vou conseguir enxergar para vocês as perguntas que vocês estão fazendo e responder com facilidade. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas que eu vou responder uma a uma. Boa noite, Renato. Como é que você tá? Tá com a Inês? Um abraço, querido. Eu vou conseguir enxergar para vocês as perguntas que vocês estão fazendo. Miriam, boa noite. E responder com facilidade. Um áudio. Você arruma o áudio das Vamos lá, deixa eu ver aqui. Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas que eu vou responder uma a uma. Boa noite, Renato. Como é que você tá? Elisa. Um abraço, querido. Tudo bem, Elisa? Boa noite, Ana. Bem que você disse que ia acompanhar, hein? Tiago, boa noite. Cara, legal, você avaliou aí 8, uma ótima média. Vão avaliando aí, pessoal, vão avaliando aí. E alguém tem alguma pergunta pra gente dar sequência? Tudo bem, Elisa? Boa noite, Ana. Bem que você disse que ia acompanhar, hein? Tiago, boa noite. Cara, legal, você avaliou aí 8, uma ótima média. Vão avaliando aí, pessoal, vão avaliando aí. E alguém tem alguma... Avaliem a felicidade. Olha só. Na sequência eu vou, se tiver alguma pergunta a gente responde aí nos comentários. Eu quero finalizar agradecendo a cada um de vocês que esteve presente aqui com a gente. Fico muito feliz aí, estou muito honrado de tê-los comigo essa noite. Quero dizer que nas próximas semanas a gente vai aprofundando mais nas outras raízes e mais também na raiz. Cada vez a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu bem-estar, para a sua felicidade como um todo, para a da sua família. Então é o seguinte, ó, convida as pessoas, curta lá a fanpage, tá? Segue a gente.
coloca tem um jeito, pesquisa aí um jeito de você sempre receber as nossas publicações primeiro, porque toda vez que a gente for fazer uma live, a gente vai colocar um evento, e aí você pode clicar lá para receber um lembrete, para você não correr o risco de perder, porque é muito profundo, beleza? E aí é importante você seguir, é óbvio que não faz a diferença você perder um dia ou outro, ou se você quiser convidar pessoas também para assistir, não vai mudar. O que vai acontecer é que ela depois segue, busca procurar aí na nossa linha, nos nossos vídeos, que a live vai ficar aí, beleza? Tô deixando aqui também, ó, nesse banner, os endereços das nossas redes sociais. Direto eu tô falando no Instagram também. Se você tem Instagram, é aí, ó, @extraordinary_mente_oficial. Todas as redes que a gente mais usa, que é Instagram, Facebook e YouTube, se você notar, o nome é o mesmo. O que vai mudar é ali o underline, que usa no Instagram, no Facebook é o ponto e no YouTube é sem nada, é só espaço, ok? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Antes, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pessoal, Ô Agner, obrigado, viu? Obrigado. Caraca! Ô Agner, poxa vida, a gente fez curso, lembro sim. Um abraço, querido. Deus te abençoe, viu? Gente, obrigado. Fernando, vamos lá. Qual a melhor maneira de motivar a equipe? Fernando, o seguinte, a motivação é algo interno, nunca é externo. O que vem de externo, o externo é o que a gente chama de estímulo. Por exemplo, tem muita empresa que hoje usa, olha, bonificação, prêmio no final do ano, tudo isso é um estímulo. Só que se essa pessoa ela não souber os valores dela, as forças, as virtudes e entender qual é a verdadeira razão pelo qual ela faz, em algum momento isso deixa de motivar. Então, você aumentar o salário, por exemplo, de alguém, isso motiva num determinado momento que, por estudos de no máximo 90 dias. Depois disso, essa motivação cai, ela para. Então, mais importante de como motivar é começar a avaliar a sua equipe. Uma das coisas que a gente falou aqui é você dar atenção. Perguntar para as pessoas como elas estão se sentindo, se tem alguma coisa que você pode fazer por elas como líder e buscar criar mais relacionamentos, se importar mais com as pessoas. Porque a gente viu também nessa live que os profissionais, os líderes que rejeitam e não dão atenção para os seus liderados, eles aumentam o risco de 40% de desengajamento. Então, se tivesse que te dar um ponto para você iniciar, comece dando atenção para a sua equipe. Beleza? Mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Pode deixar, Elisa. Nós vamos fazer outras lives sim. Então, não tendo mais perguntas, gente, eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. Mais uma vez, obrigado. Lembre-se, sua felicidade importa, viu? Abraços e fique bem.